Sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto, mais uma semana, mais um convidado. Desta vez a nossa convidada é a primeira mulher no projeto, é a doutora Carola que é cidadã alemã e portuguesa, nasceu na Alemanha, mas permanece no nosso país há bastantes anos. A doutora Carola, ao longo da sua vida, trabalhou na área da ciência, na área da biologia, e é a nossa convidada de hoje. Desde já, doutora, obrigado por aceitar o nosso convite, por me receber aqui na sua casa, para termos aqui uma conversa simples, falar de vários assuntos que temos aqui em cima da mesa e pronto, vamos começar. Um grande prazer para mim, agradeço. Uhum. Estou pronta para responder. Pronto, olha, começando aqui como normalmente as entrevistas se começam, falando um bocadinho do início e começarmos aqui pela parte inicial de falar um pouco quem é a doutora Carola, onde é que nasceu, Tá bem. começando por esse início. Eu nasci na Alemanha, em Frankfurt, onde fiquei apenas 6 meses. Depois os meus pais mudaram para uma cidade a 60 km a sul de Frankfurt-Darmstadt. E daí o meu pai mais tarde foi promovido para o Ministério de Correio e nós fomos a Bonn, que nessa altura era a capital da Alemanha, durante o tempo que a Alemanha era dividida em duas partes. Você nasce num pós-guerra, certo? Sim, 4 anos depois da guerra, em 1949, a Alemanha ainda é destruída. Acompanho por observação toda a reconstrução da Alemanha, que foi impressionante e que marcou evidentemente a minha vida e a maneira como eu olho para o mundo à minha volta. Vivi em Bonn, parte da escola primária, depois a escola secundária e também o estudo universitário, onde eu estudei primeiro línguas romanísticas e biologia, porque meu pai queria que fôssemos professores de escola. Mas depois eu encantei-me para a ciência e quis ficar apenas bióloga. Deixei as romanísticas a meio caminho e formei-me em licenciatura de bióloga. Fui com estágios a vários países da Europa e em estágio final fui até França, Bretanha, onde encontrei um português com o qual mais tarde casei e vivi 4 anos com ele em Bruxelas. Antes de virmos a Portugal, chegamos a Portugal em outubro de 1978 com o nosso filho Mários, que nessa altura tinha 1 ano. Como é que era a experiência lá, pronto, a experiência de vida de ver o seu país dividido, as lembranças que tinha desse ambiente, das pessoas e... Bom, quando somos criança aceitamos tudo como é, e uma das coisas em Darmstadt a qual assisti foi a arrumação daquelas ruínas todas, porque todas as casas estavam niveladas, muito poucas ficaram reconstruídas rapidamente para a população viver nelas. E em frente a uma casa onde uns avós adotivos nos guardavam, vimos como uma grua tirou coisas de uma casa e descobrimos que eram duas pessoas mortas. Vimos os longos cabelos louros. Ixi. E ficámos muito impressionados, de forma que nós vimos muita coisa e por observação vimos como é que se arruma um terreno, como é que se reconstrói, como é que se fazem os fundamentos de uma casa nessas zonas sempre com alcatrão à volta das pedras para a umidade do solo não subir para dentro da casa. Isto é, aprendemos coisas, digamos, inúteis talvez para a nossa vida pessoal, mas que nos deu uma ideia muito profunda do mundo prático à nossa volta. Pode ser impressionante para pessoas que não viveram aquilo, mas para nós quase todos era natural, de forma que vivemos isso, pomos as nossas perguntas aos pais e tentámos perceber o que é que era uma guerra e ficámos muito felizes com eles que a guerra tinha acabado e que tínhamos a oportunidade de viver em paz. Em paz, exato. E mais tarde houve essa evolução política entre a Alemanha e a França, que tinham sido inimigos viscerais desde há muitos anos, e os políticos
desenvolveram um programa de tentativa de envolver as jovens numa constituição ou construção de paz. Então, com 16 anos, já foi a primeira vez para uma família francesa em férias. Uhum. Essa família tinha 7 crianças. A do meio era minha amiga de intercâmbio. Durante 10 anos intercambiámos. Um ano fui eu para a França, outro ano veio ela para a Alemanha. Assim aprendemos as línguas mútuas. Uhum. Muito melhor do que na escola. Na escola aprendeu-se o vocabulário da escola que não servia no dia a dia, e nessas famílias aprendeu-se evidentemente o vocabulário do dia a dia, que foi encantador. E ela apaixonou-se por um primo meu e casou com ele, de forma que vive na Alemanha há muitos anos, tem 3 filhos com ele. E assim, de facto, as ligações familiares fizeram com que a paz entre esses inimigos fosse uma coisa histórica, já não é atual. E tenho família na Inglaterra, tenho até família em outras partes do mundo. Para nós, digamos, para mim era natural que tivesse vontade de sair da Alemanha e ir viver ou na França ou na Bélgica, onde também se fala francês. Depois não achei esquisito de vir para Portugal, porque realmente, embora tenha vindo antes da entrada de Portugal no mercado comum, previa esse facto e achava que a Europa se faz com as pessoas Exato. que mudam de país em país, que tentam construir alguma coisa em conjunto com as populações, normalmente ao nível da família e talvez ao nível da profissão. Uhum. Começando também e falando um bocadinho em Portugal, no nosso país, o que é que a fascinou e o que é que ainda fascina em Portugal, no nosso país? Portugal é um país com uma população muito, muito hospitaleira, muito simpática, muito. Aqui no Alentejo, sobretudo, partilha conhecimentos, partilha costumes. Eu senti-me muito bem acolhida no Alentejo e antes disso em Lisboa, porque o meu marido era de Lisboa, e encontrei tantas pessoas simpáticas e acolhedoras que senti-me logo bem aqui. Agora falando também do assunto da parte mais da ciência, da biologia, antes de envergar nesse assunto, em relação, antes de se alisar na área das biologias e da ciência, a parte da enfermagem, como é que foi o período de estudo de enfermagem na sua vida? Sim. Na Alemanha, na altura, quando nós fizemos o último ano escolar, havia uma rima que dizia: hoje somos estudantes escolares, amanhã somos estudantes universitários. E o meu pai achava que tinha que se quebrar esta lógica direta, porque ele achava que os jovens, se não conhecem a vida real das pessoas que trabalham no dia a dia e ganham dinheiro muito mais cedo, mas muito menos dinheiro, e que não estudam constantemente até a ter 25, 26 anos antes de entrar numa profissão. Para ele isso não era válido. Ele exigiu dos seus 3 filhos que tivessem uma formação prática antes de admitir que eles possam estudar. Também porque, no meu caso, tinha mais 40 anos que eu. E dizia: eu posso morrer amanhã, depois não tens dinheiro, não sabes como é que podes viver, tu tens Exato. que ter uma profissão com exame de Estado, e quando tiveres isso podes estudar. Se eu estiver vivo, tenho o prazer de te oferecer então o estudo, se puder. De forma que fui à procura, conjuntamente com a minha irmã, que tinha mais 4 anos, fomos procurar uma profissão que seja curta e que tivesse um exame de Estado. E havia uma formação útil para raparigas, que era uma enfermagem para acompanhar grávidas nos 3 últimos meses antes do nascimento e nos 3 meses a seguir ao nascimento, que nos ensinou imensa coisas prática para a nossa vida. Tivemos 250 horas teóricas sobre a enfermagem, sobre primeiros socorros, sobre doenças ligadas à maternidade, sobre cuidados às pessoas idosas.
cuidar dos bebês recém-nascidos. O primeiro estágio de 5 semanas que fiz no hospital fui assistir aos nascimentos e saí da escola e vi em primeiro lugar 25 crianças a nascer durante essas 5 semanas. Eu tive a tarefa de cortar o cordão umbilical, quer dizer, era o mais prático que podia haver, e depois era na estação das Mas, mães recentes e dos bebés pequeninos. mas isso com que idade, doutora? Eu tinha 18 anos, Com 18 anos, exato. sim. E isso foi um mergulho no mundo prático, com tudo o que isso implicava, quando à noite havia um nascimento complicado, quando uma pessoa com cancro tinha uma crise, então fomos acordados e chamados para estar na sala de operações ou na sala de nascimento para ver aquilo, para ganharmos experiência. E como é que uma pessoa dessa idade, 18 anos, é a minha idade, como é que um miúdo de 18 anos lida com essas preocupações todas? A primeira morte, eu tive que acompanhar velhos no momento de morrer, mandou-se a família fora e eu tive que ficar ao lado até a pessoa estar no além. E isso foi complicado, pois tivemos que preparar a pessoa Sim. o defunto para ir para a cave. Essas coisas foram extremamente chocantes, porque eram as primeiras situações. Eu tive a sorte que os meus pais ficaram em bom contato comigo. Eu aprendi isso em Colônia, que é a 40 km de Bonn, onde os meus pais viviam. E os meus pais vieram dar um passeio comigo, deixar-me falar, tentar consolar-me. Quer dizer, eu tive apoio da minha família para os momentos mais difíceis, porque era difícil e na altura tive a impressão que a morte e o nascimento eram 2 processos paralelos. A mãe, antes de dar luz ao filho, respira muito rapidamente, o que anestesia o cérebro, porque o oxigênio em demasia anestesia a dor. Eu observei que as pessoas, quando morrem, têm também uma respiração assim, o que me deu a ideia que, de fora visto, o processo de morrer é doloroso para quem o acompanha, mas que o candidato, o moribundo, talvez não sinta tudo isto com essa dor, porque o corpo tem processos que lhe permitem suportar essa cena. Mas você acompanhou a primeira fase da vida e a última. Sim, eu achei isso retrospectivamente, armou-me para tudo quanto me possa acontecer. Eu não tenho medo nem de uma situação do que a outra, mas isso não se compara, não se confunde com a parteira. A parteira vai mesmo assistir ativamente ao nascimento. Nós estávamos ao lado, as parturientas esmagaram-nos a mão, eventualmente se deixávamos a mão, quer dizer, nós estávamos presentes, observávamos, éramos os auxiliares, lavávamos as roupas, as toalhas, etc., antes de ir para a lavanderia, quer dizer, tivemos muito serviço, muito terra a terra, mas não substituímos nem a parteira, nem o médico que estava presente para vigiar a situação. De certa forma, deu-lhe bagagem. Foi uma grande bagagem, sim. Para o resto da sua vida profissional e pessoal. Mesmo. Eu achei muito, muito interessante e muito útil. Mas você não tivesse ido por esse caminho, por essa formação que me está a dizer, também não tinha seguido o ensino universitário? Eu podia escolher qualquer outra coisa depois. A minha irmã não estudou na universidade, ela estudou depois a fisioterapeuta, que na altura não era um curso universitário, mas também numa escola especializada, e viveu essa profissão e fez muitas coisas muito boas, porque existe sim um tipo de medicina alternativa, paramédica, não é? Uma profissão paramédica, em que as pessoas também, em cooperação com os médicos, fazem muito para os doentes, e são tudo profissões muito honestas e muito úteis. E não havia obrigação de estudar, havia obrigação de conhecer a vida real antes de aparecer na Torre de Marfim, como dizem às vezes, do estudo universitário, não é? Que se afasta um bocadinho da vida
Da vida real, exato. real. Mas Nem nessa, todos os cursos, não é? Uhum. Mas nessa altura lá na Alemanha não era muito vulgar os jovens irem para o ensino superior. É que aqui em Portugal, nessa altura, penso que pronto, era muito raro, se calhar, os jovens e as pessoas envergarem pelo ensino superior. Eu fui a única que fiz uma via dessas e depois estudar. A minha escola castigou-me porque disseram que não podia, que não se podia desperdiçar inteligência, ou como é que eles disseram. Mas o meu pai, com a minha conivência, foi por esse caminho, porque eles achavam que estava a se perder tempo, mas os rapazes tinham que fazer um serviço militar e eu considerei que isso era um serviço social que fazia na altura e não estou nada arrependida. Agora, na Alemanha é de costume, quando as férias na universidade são longas, 3 meses, os jovens iam fazer trabalhos práticos em empresas. As Uhum. empresas pagavam-lhes um bocadinho, com esse bocadinho podiam Ganhar experiência se pagar uma parte dos seus dos estudos, estudos. naturalmente. Ganharam experiência em empresas, eventualmente afins com o seu curso, e recebia no fim desses 3 meses um certificado que tinha trabalhado naquela empresa ou outra. E assim ganharam experiência, ganharam algum dinheiro, e as empresas, para o fazer, recebiam do Estado um abatimento de impostos ou uma soma, um empréstimo mais fácil, quer dizer, havia mecanismos que interessavam as empresas a recorrer a isto e formar estudantes universitários em coisas práticas. Havia essa Porque preocupação. assim podiam pedir aos estudantes, quando saíam com licenciatura, por exemplo, de ter já alguma experiência. E essas eram preferidos nas empresas, quando iam para empresas, aos que não tinham experiência nenhuma. Aqui em Portugal, Mas acha que os alunos vão mal preparados quando acabam a licenciatura? Vão mal preparados para o mercado de trabalho? sim, eu acho que sim, porque as exigências numa universidade são diferentes das exigências de uma empresa. Uhum. E uma pessoa que tem um curso não pode dizer eu sou melhor que os outros porque tenho um curso e agora não faço certos trabalhos. Quer dizer, numa empresa há muitos trabalhos que se tem que fazer e esses trabalhos têm que ser assumidos por todos. Uhum. E essa altivez de ser doutor não é útil para as empresas. Daí, na Alemanha, essa formação, há empresas até que pagam o estudo aos jovens que escolhem. Quer dizer, a empresa forma as pessoas para a sua empresa. Exatamente. De forma, e depois, as pessoas que não vão para o estudo universitário, que têm uma formação, que seja de pedreiro ou de carpinteiro, ou padeiro, etc., têm durante 3 anos prática nas empresas onde vão trabalhando, mas durante o mesmo tempo têm escola profissional parcial, em que saem da empresa em que trabalham, onde ganham uma soma pequenina, e depois têm lá toda a formação, por exemplo, um aprendiz de banco vai aprender tudo quanto um profissional de banco deve saber. Isto não depende da partilha do chefe, das coisas que o chefe sabe com o seu súbdito, como aqui observei muitas vezes que só o chefe sabia e as pessoas no balcão não sabiam. Não é? As pessoas no balcão na Alemanha aprendem isso na escola profissional, de forma que nenhum chefe pode fazer caixinha ou segredo de coisas que sabe para ter mais poder. Mais poder, não é? exatamente. E assim eles cooperam e eles reconhecem-se mutuamente como capazes. Não é? Não quer dizer que o chefe não saiba mais, que possa saber mais, mas quer dizer Mas existe essa valorização das a pessoas. escola neutraliza aquele poder de forma que as pessoas sabem, são competentes. Se isso visto de fora diz que são muito agarrados à sua qualificação profissional, sim, eles têm todas essas ferramentas ao longo da sua formação. Agora há pessoas que podem ir sair da escola secundária, não querem fazer o último ano, querem trabalhar para ganhar dinheiro pelas mais variadas situações, causas,
eles têm possibilidade de regressar à noite, a fazer cursos de noite para alcançar os degraus. Sim, sim, sim. E depois podem estudar na universidade, etc. Também a universidade noturna, de forma que as pessoas, se não fazem um caminho direto em tempo mínimo, mas fazem curvas por fora do currículo, podem fazer isso. Porque realmente o Estado alemão quis assegurar a todos os seus jovens informação que tenham, que alcançam o seu máximo individual, o seu ótimo. Não é máximo, o ótimo individual. De forma que uma pessoa que não sabe a partida o que é que quer estudar pode experimentar, dizer não é isso, muda e encontra ao longo da sua vida até aos 35 anos. Aos 35 anos fecha-se a universidade para jovens, porque se diz até lá tem que saber quem são. Exatamente. E agora partindo para outro tema, em relação, passando do tema da enfermagem para a biologia e ciência, Sim. foi na área em que teve uma maior valorização e em que trabalhou quase a sua vida inteira. Você vem para Portugal já especializada na área ou foi cá que tirou a sua especialização? Quando eu saí do hospital, queria ser médica. Na altura impuseram na Alemanha o chamado números clausus, isto é, eles decidiram que só podia haver um número X de alunos que podiam entrar na medicina ou na farmácia ou em outros cursos. E eu não tinha notas de escola secundária tão altas como era preciso para ir para a medicina. E para ir para a medicina tinha que ser, então, nesse caso, estudar 2 anos com sucesso outra matéria para depois entrar. Então eu escolhi biologia e depois desses 2 anos fecharam a porta de passagem para a medicina. De forma que, sim, no início estudei biologia para ainda tentar entrar na medicina, não foi possível. E encantei-me para a biologia, para a ecologia, para essa matéria que é, no fundo, a vida, o estudo da vida, todas as suas formas. E, tive excelentes professores em Bona e saí de Bona com licenciatura em biologia. A licenciatura em biologia não distingue entre botânica e zoologia, nós somos biólogos e temos uma parte de biologia, uma parte de zoologia, uma parte química e bioquímica e uma parte física. Isto é, são 4 matérias que temos que estudar para podermos mais tarde executar essa profissão. E então, em Bruxelas, tentei ficar na Universidade de Bruxelas, mas nessa altura houve crise de petróleo e muitos empregos desapareceram. De forma que os belgas eram preferidos para os empregos. E eu namorava um português e era alemão, de forma que disseram a mim: regressa para a Alemanha, aqui não vai ter emprego. Então eu fui para o mercado comum, para um lobby dos preços agrícolas durante 2 anos. Trabalhei aí como secretária, depois mais tarde como assistente. E quando o meu marido teve a oferta de vir trabalhar numa universidade em Portugal para montar um serviço de biologia, numa das universidades tivemos escolha entre Braga, Aveiro e Évora. Não, Braga, Vila Real e Évora. De forma que, como a família dele estava em Lisboa, escolhemos Évora, que era mais próximo, e também porque estávamos encantados por essa cidade. E viemos aqui para o Alentejo. Nessa altura, a minha especialização era algologia marinha, que em Évora pouco se aplica. Aí eu trabalhava com microscópio eletrónico e insetos, mas o reitor da Universidade de Évora disse que aqui nem pensar, nunca iríamos ter um microscópio eletrónico, tínhamos que escolher outras coisas. E então trabalhamos aqui na biologia, na especialidade dos insetos. A Revolução tinha se dado, como toda a gente sabe, em 74 e em 78, quando nós cá chegamos, já tinham algumas universidades rudimentares, no sentido que as 3 grandes cidades universitárias de Portugal tinham as universidades e as 9 outras precisavam de pessoal.
e precisavam de infraestruturas. Quando nós chegámos a essa linda Universidade de Évora, tínhamos lá um edifício fantástico, que é o edifício principal, não é? Salas fantásticas, sob proteção monumental, e fazer laboratório lá dentro estava excluído, não é? E, felizmente existia a Mitra, aqui perto de Valverde, Sim. em alvenaria normal, onde se podia pôr buracos na parede para fazer umas instalações que não havia, mas tinha que se fazer. Eu posso dizer que chegamos aqui a encontrar salas vazias com nem o mínimo necessário para dar aulas. Aliás, os biólogos não tinham estatuto profissional, eram os servos dos agrônomos ou dos médicos, e tudo aquilo foi desenvolvido durante esses 40 ou 35 anos que acompanhei aquilo. Quando chegámos, tínhamos um professor que era o professor Jorge Araújo, e éramos 3 assistentes, um que tinha se formado em Angola, outro tinha se formado, um evorense que se tinha formado em... Peço desculpa, o Jorge Araújo ainda foi reitor da universidade, ou não? 3 vezes muito mais tarde. Exatamente. Mas quando chegámos, ele em princípio ainda era assistente, porque não tinha reconhecimento para a sua tese de doutoramento que fez, que acabou em janeiro de 78, e chegámos aqui em outubro de 78, não é? De forma que Portugal precisava tempo para reconhecer, e até lá tinha o salário e o estatuto de um assistente. Tínhamos um professor chefe da área departamental, isto é, do departamento que era das ciências da natureza, e que era geógrafo, e tinha uma secção de geografia e outra de biologia e ciências naturais, de forma que tudo aquilo era anterior à estruturação daquilo que é hoje. E essa estruturação foi feita pelo Jorge Araújo e pelas pessoas que trabalhavam com ele. E, a Mitra levou ali uma grande evolução. Desde escola agrária. Ela foi, digamos, engolida pela universidade, porque ela funcionou até bem pouco tempo. E uma das finalistas dessa escola foi depois a nossa técnica laboratório, a Francisca Figo, e nós tivemos, isso era um trabalho de pioneiro, porque qualquer utilização de qualquer sala, qualquer máquina que se possa comprar com muito pouco dinheiro, exigia pilhas de papel, autorizações e um grande esforço, e foi realmente um trabalho que mais tarde não foi percebido pelos recém-vindos de outras universidades, porque eles disseram que isso estava tudo mal. Porquê? Porque eles não estavam lá para saber quantos obstáculos estavam no caminho para conseguir qualquer objeto com o qual se tinha a trabalhar. Uma universidade pode, evidentemente, ensinar, mas a investigação exige muito material. Exato. Não é? Os nossos currículos, aquilo que nós tínhamos e os nossos projetos iam financiar a evolução, o enchimento das salas com materiais. As infraestruturas. De forma que foi um tempo apaixonante, porque tínhamos imensa vontade de fazer coisas e ensinar bem aos alunos com práticas e com materiais afins, mas estávamos dependentes dos projetos que os americanos deram-nos umas lâminas para microscopia, os franceses ajudavam-nos na biologia agrícola, e essas coisas todas precisavam apoio internacional. Nós tínhamos salário que eram muito pequeninos, muito mais pequeninos do que na Europa, mas nós tínhamos, até investimos o nosso salário para comprar livros que precisávamos, e a biblioteca era tão lenta que as aulas já tinham passado antes de nós, e na altura não existia internet, tínhamos que ter os livros, então comprámos imensos livros com as poucas divisas que tínhamos, porque nessa altura também havia um controle às divisas, só se podiam gastar 30 mil escudos por ano que eram inscritos no passaporte. Eu tive uma vez uma bolsa para ir um mês à França,
deram-me da França 80 mil escudos, mas eu não pude trocá-los em francos franceses porque o país só permitia 30 mil. Então Exato. eu perguntei às autoridades como é que ia fazer e nos bancos disseram mais do que 30 não podemos dar. Eu disse, mas como é que eu vou resolver? Tenho que lá ir, é uma bolsa, eu tenho que lá estudar. Disse, então vai à Pusara, eles por baixo do balcão trocam dinheiro. Da forma que o próprio banco ensinou o truque, como é que continua. Eu achei isso muito esquisito, mas também colhi isso como anedota da minha vida, não é? Exato. Havia muito dessas coisas, quer dizer, havia necessidade de muita persistência, Existência, sim. e muita vontade para fazer, e, evidentemente investimos. E um colega nosso disse-nos, por que é que tu investes o teu próprio salário? Não faças tanto, quanto mais que fazes, mais vão te pôr paus na roda e tu vais suscitar muita oposição entre colegas. Para criar uma universidade moderna, funcional, onde os nossos alunos têm as mesmas capacidades que os alunos de outras universidades de outros países, a gente tem que arrancar e não esperar mais 50 anos. Não é? Exatamente. E agora falando, se calhar mais... pessoalmente nos projetos, queria lhe perguntar pronto, se me podia falar um bocadinho de projetos pessoais, neste caso, sobre a investigação de bichos e dessas coisas que você tratou mais pessoalmente, em que é que consistia e pronto, como é que começou essa descoberta. Se podia falar um bocadinho sobre essas questões. Nós estávamos aqui a ver o que é que podíamos fazer de útil nesse país agrícola. Que é um país com uma agricultura muito importante. E na agricultura existiam pragas, insetos e outros animais que iam comer parte da colheita e que eram tratados eventualmente com pesticidas. No Alentejo, a agricultura era extensiva, isto é, era a superfície que dava o rendimento, independentemente da densidade das plantas nessa superfície. Sim. No norte, as pessoas tinham 1,5 hectares para fazer uma agricultura, então faziam ervilhas, o grão-de-bico, coisas que rendiam muito numa superfície pequenina. Aqui no sul, para fazer cereais, os campos eram enormes. Vimos campos de 90 hectares, que é imenso espaço para um trigo que estava assim afastado pé por pé, quer dizer, não era da densidade daquilo que nós conhecíamos do norte, onde há muito mais água, naturalmente. E nesses 90 hectares não podiam investir pesticidas da mesma maneira que faziam no norte. Além disso, os pesticidas são substâncias que foram inventadas para matar e que matam. Matam os bichos pequeninos já, e quando se acumulam nas plantas que nós consumimos, o que outros animais consomem, essas substâncias chegam a nós e causam-nos doenças. Na natureza não há pesticidas, a natureza tem outros truques. Não há seres vivos que não sejam consumidos por outro. Não é? Há fungos, há vespas que comem ovos por dentro, há predadores que são insetos, por exemplo, o pássaros que comem insetos que encontram, não é? De forma que o equilíbrio dinâmico entre as populações, primeiro as plantas, depois as pragas, controladas pelos predadores, os parasitas, os parasitoides, é um tema extraordinariamente interessante porque nos explica o funcionamento dos ecossistemas e, no fundo, o funcionamento da biosfera. A explicar assim em termos mais grossos, a biosfera é uma película à volta do globo terrestre que tem uma espessura de máximo 20 km. Nem em todos os sítios. O vale mais profundo do mar tem menos 11 mil metros. As montanhas mais altas, lá no Himalaias, são 9 mil metros, de forma que 11 mais 9 faz 20 quilómetros. Não é? E nessa película passa-se a vida. Nós ainda estamos, embora já mais avançados, mas estamos ainda no registro dos conterrâneos, de todos aqueles que vivem conosco na Terra. De forma que estamos a escrever, eu digo isso brincando, botim telefónico
de muitos nomes e pouca ação. Estamos ainda a tentar reconhecer o parentesco entre as espécies, Sim. a perceber quem está conosco e a que estão associados, já é um tema para a ecologia. Quer dizer, nós queremos perceber se os insetos, por exemplo, comem todas as plantas ou só umas plantas específicas. Sim. E damos-nos conta que há especializações, porque só há 60.000 ou talvez, entretanto, 70.000 espécies de plantas conhecidas, espécies, que têm cada uma a sua população. Mas temos 1 milhão de espécies de insetos, pelo menos. Em conjunto, conhecíamos até bem pouco tempo apenas 2 milhões de espécies, mas estima-se que deve haver 8 milhões de espécies. De forma que estamos muito curto ainda no conhecimento daquilo que existe à nossa volta. Sabemos muito pouco sobre as funções de todos aqueles que não colidam com nossas economias. Existem, por exemplo, insetos que vão à lã, que comem a lã, não é? Aquelas borboletinhas. Há os mosquitos que gostam de comer-nos a nós, isto é, tirar-nos um pouco de sangue ou ao nosso gado. Nós conhecemos cerca de 10.000 espécies de insetos que comem plantas agrícolas, das quais talvez 1.000 sejam mesmo prejudiciais, e todos os outros ocorrem de vez em quando em números muito reduzidos, não são um problema, mas são notados por nós e por isso conhecemos. Agora, há imensa coisa à nossa volta que não conhecemos ou não notamos porque não nos chateia. O homem sabe sobre aquilo que lhe interessa muito mais do que aquilo que não lhe interessa. Fiz uma vez uma conferência em França, convidada, sobre o interesse dos insetos que são indiferentes ao homem. A que é que serve? Serve para alimentar toda a biosfera. Os insetos são seres muito pequeninos que comem uma mínima parte de alguma planta e depois são comidos por um bicho maior, que por sua vez é comido por um bicho maior, ou apanham uma doença de vírus, ou de fungos, ou de bactérias, não é? Quer dizer, todos aqueles seres que vivem na biosfera alimentam-se de alguma coisa. Não é? De forma que o lema é viver e não se fazer comer, não é? Quer dizer, e todos os seres têm um espaço de tempo que vivem, e vivem por baixo da terra durante uma hibernação, uma estivação, para fugir às temperaturas extremas, mas depois estão ativos, são visíveis e chateiam. Não é? Exato, Ou não exato. chateiam. De forma que esse estudo é apaixonante. Eu senti-me sempre um detetive da natureza para ver como é que isso funciona, não é? Mas vem muito de trás esse interesse. Esse interesse, bom, os insetos são estudados desde talvez 3 séculos e meio, o que é muito pouco tempo, não é? A física e a química são estudados há muito mais tempo, mas nosso interesse para essas coisas cresce, e agora quanto mais pessoas humanas há, mais cientistas há, mais estudos são feitos e mais informação surge. E estudar isso tudo para saber o que é que já se sabe, para ver o que é que podemos contribuir com novo para o conjunto dos conhecimentos, é uma tarefa para quem escolhe uma profissão, escolhe isso por gosto, e depois quanto mais sabe, mais gosto tem. E eu acho que para mim foi fantástico ter essa liberdade de estudar. Mas isso sempre muito intrinsecamente ou também muito partilhado com as outras pessoas? Partilhado. Eu fui membro de grupos especializados da fauna que estudava. Sim. Grupos mundiais, quer dizer, nós vamos a congressos para partilhar o que sabemos, o que descobrimos, e depois perguntam-nos se queremos entrar naquele grupo de trabalho, etc. Sim. E com essas partilhas e com esses projetos consegue-se dinheiro que é investir no laboratório para nas condições de trabalho para podermos estudar, e então temos espaço para estudantes estagiar conosco, e aquilo é como uma bola de neve.
quanto mais interessante se torna o que fazemos, e nós escolhemos aqui fazer coisas aplicadas à agricultura. Uhum. Há muito mais biologia que está a aplicar ao mar. Quer dizer, a biologia é tudo quanto é a vida na Terra. Não é? Que é um tema tão grande que ninguém entre nós pode ser enciclopédico. Uhum. Nós já podemos saber tudo, nós temos que especializar num domínio. Domínio. Se ele for aplicado a alguma coisa prática, é possível que há indústrias que nos pagam o nosso estudo. A agricultura, quando sabe que o bom que fazemos, nós no fim fizemos aqui biofábrica para criar em massa insetos úteis que pomos no campo para poupar pesticida. Porque nós tínhamos, um dos meus objetivos era contribuir para a redução dos pesticidas na teia trófica que conduz ao homem. Uhum. E conduz aos animais. Quer dizer, a teia trófica não precisa tantos pesticidas como existem. Quer dizer, eles foram desenvolvidos e deveriam ser utilizados curativamente, só para curar alguma coisa, mas não preventivamente. Porque preventivo quer dizer que acham que deve haver um perigo, veem uma lagarta e dizem, temos um grande problema. Não, uma lagarta pode ter sido já parasitado e saíram lá umas vespinhas, não é? Uhum. De forma que não temos que matar tudo, porque quando matamos formas que vemos sem saber o que está dentro, somos capazes depois de ter falta de resposta da natureza e precisar então mais produtos. E não interessa nada intoxicar a natureza à nossa volta, porque esses pesticidas não se decompõem todos como se poderia desejar, mas passam pelo filtro da terra para a toalha freática das águas subterrâneas. Mas esse pensamento, por exemplo, o pensamento de matar um mosquito, que é um pensamento, entre aspas, se calhar positivo, pode ser negativo. Sim, quer dizer, nós temos que nos defender. Eu também não gosto nada de mosquitos em casa, mas eu não vou pôr pesticida lá fora para os matar todos. Para os matar, exato, sim. Eu sei que posso reduzir os mosquitos à minha volta com um bocadinho de óleo que flutua em cima da água, de um depósito de água que tenho, não é? E esse óleo em cima tapa os buracos de respiração das larvas dos mosquitos e eles morrem naquele tanque, naquele sítio. Nós podemos nos defender. Eu gosto muito de aranhas, mas nem necessariamente todas na minha casa, não é? Quer dizer, convido-os para sair, não tenho que os matar, eu posso convidá-los para sair, não é? Exatamente. Quer dizer, eu posso gostar de insetos e não gostar dos mosquitos ou das pulgas ou que por aqui anda. Quer dizer, nós defendemos o nosso corpo, a nossa saúde, é a dos nossos próximos. Mas daí a intoxicar toda a natureza à nossa volta não é bom. É melhor procurar os inimigos naturais que comem, por exemplo, há peixes que comem as larvas do mosquito na água. Então, não matar com pesticida coisas na terra. Quando a chuva leva esses pesticidas para a água e mata os peixes, depois não podem comer os mosquitos. Os mosquitos, exatamente. Não é? Quer dizer, as coisas são interligadas e cada um especializa-se, porque os domínios são demasiado grandes para sermos sabichões. Omnissabichões, exatamente. Não pode ser, nós temos que escolher, escolhemos com muito gosto, mas então se a população vem e nos traz problemas que nunca resolvemos, tentamos passá-los aos especialistas, porque nós temos muito espaço para especialistas. Pronto, doutora, aqui para finalizar, desde já obrigado por nos esclarecer aqui estas questões sobre os temas da biologia e da ciência, para as pessoas que, como eu, que têm pouco conhecimento de algumas dessas questões. Pronto, para finalizar aqui com o tema da nossa aldeia de Valverde. Vivo aqui há muitos anos na aldeia. 43 anos. 43 anos na aldeia. Sim. O que é que acha que há para melhorar na aldeia? O que é que devia mudar? Sendo uma pessoa que também já tem bastante experiência na aldeia, que viu a aldeia de uma forma, agora no presente vê de outra forma. A aldeia tem muita gente com conhecimento tradicional, o que é extremamente rico, mas como é antigo e como os jovens estão sedentos e famintos de coisas novas, eventualmente menosprezam aquilo que se sabe. Eu, no início, ainda encontrei uma cena numa das lojas aqui
onde uma bruxa tratou o joelho de um dono de uma loja com uma agulha virtual e um fio virtual. E eu perguntei assim, que é isso? E a dona da casa, que me tinha feito entrar na sala de trás, porque lá estavam os chouriços, e ela queria-me cortar um bocadinho de salsa do seu quintal, disse, se faz barulho isso não funciona. Adorei essa cena, porque a psicologia faz muita falta na medicina. E então, como antigamente no Alentejo não tinham tantos médicos, as pessoas tinham que ter outras maneiras de apaziguar dores. E nós podemos rir dessa situação, mas fazer um levantamento das mesinhas e das receitas das bruxas seria uma coisa muito gira, só que as pessoas desaparecem. Outra coisa, eu gostaria imenso que a nossa aldeia tivesse árvores nas ruas. Aqui a planta faz lixo e a planta é eliminada. Os quintais são acimentados e a árvore não é percebida como essencial ao clima, microclima da aldeia. Eu posso lhe mostrar fotografias de cidades como Berlim ou Bonn, onde há imensas árvores nas ruas e os carros estacionam na sombra dessas árvores. Das árvores, ok. Nós temos 48 graus no verão, na temperatura máxima. Eu medi isso durante muitos anos com estações de meteorologia nos campos e sei dessas temperaturas máximas que a televisão nunca admite, porque não quer perder turistas, mas nós temos temperaturas máximas muito elevadas que podiam ser baixadas com árvores. O que fazem neste momento é cortar todas as árvores, porque se pode fazer energia de curta duração de uma coisa que cresce durante 40, 50, 60 anos. No meu quintal já foram cortar as árvores durante a minha ausência de férias. Sério? É uma coisa que eu não aceito. Eu sei que é preciso varrer, eu sei que as folhas caem, mas as folhas fazem humus. Sabe o que é humus? Não. Humus é a camada da terra fértil. Porque a terra está em rocha, depois é colonizado sucessivamente por plantas, líquenes e outras plantas, musgos e depois plantas, e aos poucos e poucos forma-se uma camada de terra fértil. Na Alemanha, onde tem árvores que largam as folhas todos os anos, leva 90 anos para 1 centímetro de terra fértil. Agora, quando nós vemos que cortamos as árvores, fica a terra nua, o sol bate, seca tudo, vai uma chuva torrencial, lava toda a terra e surgem as pedras por baixo. Lavem séculos de terra formada sem ganho nenhum, porque nós cortamos as árvores. As árvores são fundamentais ao clima. Nós estamos aqui a viver num semideserto que está em vias de desertificação, porque cada vez cortam mais árvores. Já os romanos cortaram as árvores para siderurgia, lá na zona de Aljustrel, onde faziam siderurgia, só tinham as árvores para fazer energia. Desde então, há 2000 anos, são eliminadas as árvores. Parece uma tradição, mas não é boa. Esse é o desejo que tenho para Valverde de aumentar as árvores na rua. Doutora, obrigado por este bocadinho. Obrigado por nos receber aqui, por falarmos aqui de algumas coisas interessantes sobre os vários temas. Eu agradeço imenso de sentir esse interesse naquilo que se fez durante esses anos e agradeço a hospitalidade dessa aldeia que me suporta já há 43 anos. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado.